um rombo de mais de 50 bilhões de reais que afetou cerca de 1.600.000 pessoas. O escândalo do Banco Master chama atenção pela dimensão e também pela rede de influência construída pelo ex-dono do banco, Daniel Vorcaro, e pelo estilo de vida luxuoso que ele levava antes da prisão. Mas além de ser o maior caso de fraude financeira da história do Brasil, o Banco Master nos ajuda a entender o funcionamento desse mercado e do próprio capitalismo. Eu sou Raquel Setz, este é o BDF Entrevista e hoje a gente vai mergulhar nesse tema com a Débora Maganha. Ela é economista, trabalha no Instituto Conhecimento Liberta e é uma das roteiristas do documentário O Golpe do Banco Master. Débora, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Queria, antes de tudo, parabenizar pelo documentário. Ele explica muito bem, né, de forma muito didática, como aconteceu essa fraude, né? Na verdade, são várias fraudes, é um esquema bem intrincado. Eu queria começar te perguntando, você começou a ficar de olho no Banco Master antes mesmo da fraude estourar, né? O que te chamou a atenção e você viu que tinha alguma coisa estranha ali? Mais ou menos ali em 2023, então já faz um tempinho que eu acompanho o Banco Master, ainda que de longe, antes mesmo de tudo isso acontecer e de vir à tona, a gente começou acompanhando o Banco Master por uma questão de resultados. Quando você entrava nos resultados do banco, tinham algumas coisas que chamavam a atenção ali. Por exemplo, a quantidade de direitos creditórios que o banco detinha, direitos creditórios não são ativos líquidos, não são ativos que as pessoas têm facilidade de vender depois. E o banco, ele cresce de uma forma muito rápida e até exponencial, praticamente de um ano para o outro. E em 2024 isso fica bem evidente, justamente com a valorização dessas carteiras de direitos creditórios e de créditos que não estavam bem especificados no balanço, que não estavam bem especificados nos documentos que iam para a relação com os investidores. Então, eu comecei acompanhando o Banco Master pela questão dos precatórios, justamente pela quantidade, volume, né? A gente não sabe quais são os precatórios que estão ali, isso é sigiloso, mas o volume de precatórios que o Banco Master tinha e esse crescimento muito rápido. E aí eu comecei a acompanhar a história do banco, essa evolução do crescimento do Banco Master, a compra de outros bancos, a compra de outros ativos também com pouca liquidez. E por que que ele fazia isso? Depois a gente evolui para os fundos, chega a REAG. É uma história longa, com bastantes fatores envolvidos mesmo, né? São fatores que realmente eles vão se imbricando na história, mas que formam essa pirâmide que depois de muito tempo ruiu e que era mantida justamente com o dinheiro dos pequenos investidores e pela capilaridade que o Banco Master passou a ter para atingir o maior número de investidores, principalmente pessoa física. Não à toa, 1.600.000 pessoas acabaram emprestando dinheiro para o Banco Master de alguma forma. E esse crescimento que aconteceu, esse crescimento vertiginoso que aconteceu, ele foi um crescimento artificial, né? A gente não está falando aí de um super case de sucesso, como diz o mercado, né? Exatamente. Quando a gente começava a ver notícias do Banco Master, ou que falavam do Daniel Vorcaro, tem até algumas matérias bem interessantes sobre ele, que colocam como forasteiro da Faria Lima, como se ele não fizesse parte da Faria Lima, mas que era um case de sucesso. Então, é um banco que cresceu muito, um banco que cresceu rápido, que teve realmente, conseguiu ganhar essa capilaridade, mas depois a gente vê que esse crescimento foi artificial, inclusive usando a REAG, a gestora de investimentos aqui no papel de administradora, no caso do Banco Master, para valorizar os ativos de forma artificial e o balanço começar a crescer. E tudo que é feito ali em relação ao Banco Master, ao balanço do Banco Master, aos resultados que ele apresenta, são artificiais. Então, os números ali não é que eles não existiam, eles eram supervalorizados para serem apresentados ao Banco Central e o Banco Central continuar deixando o Banco Master operando com o risco que operava. Então, eles fazem uma maquiagem ali e colocam esses ativos exóticos, que também são bem difíceis de dar um preço para eles, porque são ativos que não são negociados em bolsa, eles são negociados em balcão. Então, fica difícil de dar um preço. Você que coloca o preço do ativo
mas não necessariamente é o que ele vale ou é o quanto você vai conseguir por aquele ativo se você tentar vender. Então, esse crescimento, essa maquiagem feita no Banco Master, ela acontece em várias esferas. Acontece nos precatórios, depois a gente descobre que as carteiras de crédito também não existiam, não tinham comprovação, e isso aparece já com o relatório do Banco Central e com a investigação da Polícia Federal. E aí a gente vê que o que parecia ruim era pior ainda, o buraco era mais fundo e envolvia, inclusive, a fraude dos créditos. Uhum. Explica para a gente de maneira resumida, eu sei que isso está muito bem explicado no documentário, mas só para a gente trazer aqui também como que funcionava a fraude do Banco Master na questão dos CDBs, que foi ali o foco, né, da fraude. Os CDBs, eles entram nessa história de uma forma bem interessante, porque o Banco Master, ele consegue captar dinheiro das pessoas, entregando para essas pessoas uma rentabilidade interessante, mas não alta o suficiente para que aquilo levantasse um alerta no primeiro momento. Então, ele cresce com a rentabilidade acima da média do mercado, mas não absurdamente acima, só o necessário para parecer um banco agressivo, mas ainda legítimo. Então, essa taxa ficava quase ali numa zona cinzenta. Ela era alta o suficiente para atrair esses novos clientes, mas baixa o bastante para não acender nenhum alarme de golpe. E aí é que mora uma das armadilhas mais ardilosas mesmo desse caso, porque ela não tinha uma cara de pirâmide. A pirâmide ela tinha uma cara de contravenção. Não era aquele esquema clássico que a gente normalmente vê numa pirâmide que oferece 3% ao mês, não oferecia dobrar o dinheiro em 30 dias. Era um investimento legítimo, distribuído em plataformas de investimento, com o selo ali do CDB, com fundo garantidor de crédito, e isso ainda dá mais poder para o Banco Master fazer isso. Eles usam o fundo garantidor de crédito como marketing para continuar captando. Tinha CNPJ, tinha auditoria, tinha aplicativo. Então, parecia uma coisa muito legítima, mas por trás de toda essa fachada, a conta não fechava. Porque eles ofereciam CDBs acima da média, então o investidor ele ia ali na plataforma de investimento deles e eles iam, bom, eu tenho um CDB a 110%, mas eu tenho um CDB aqui que está com a mesma data de vencimento a 130%. Por que eu vou pegar um CDB a 110% do CDI se eu posso pegar um a 130%? Esse número, 130% do CDI, saltava aos olhos das pessoas, chamava muita atenção. E aí as pessoas acabavam optando pelo CDB de 130% do CDI, 140%, 150%, conforme o banco vai se enrolando, eles vão precisando subir também a rentabilidade dos CDBs. E aí, as pessoas não faziam a conta ali de quanto elas iam ganhar no final do ano com um CDB a 130 ou a 110, porque só o número já chamava muita atenção. E eles conseguem também entrar nas corretoras oferecendo esses CDBs com muita facilidade e pagando também para essas corretoras uma diferença, né, que é aquele spread que a gente chama no mercado financeiro, acima da média também. Então, eles conseguem entrar nas corretoras pagando, vão aqui colocar no popular, uma boa comissão para quem vendesse aqueles CDBs. Os CDBs invadem as plataformas de investimento com uma rentabilidade mais alta. As pessoas acreditam que aquilo é legítimo, porque realmente é um instrumento legítimo de renda fixa, e colocam o dinheiro lá. E ainda era falado para as pessoas, se tudo der errado, tem o FGC para garantir. Então, o Banco Master, ele não é um peixão que come outros peixões, como eu sempre falo. Ele era um peixão que comia vários peixinhos. Ele ia nos pequenos investidores que normalmente ficavam até os 250 mil reais, que é o limite do FGC, e usaram esse artifício, esse argumento, inclusive, do FGC, para convencer as pessoas a deixar o dinheiro num banco médio. Então, o Banco Master ele tinha uma cara, para quem investia, de banco médio agressivo e não de fraude. O grande problema, na verdade, é para onde vai esse dinheiro depois. Depois que as pessoas emprestam para o Banco Master, porque o CDB funciona assim. Você empresta dinheiro para o banco e o banco vai trabalhar com o seu dinheiro emprestando para quem precisa. O problema é que o Banco Master não fez isso com o dinheiro, com toda essa dinheirama que eles captaram das pessoas. Eles usaram para outros instrumentos, justamente para inflar artificialmente o balanço e as demonstrações do banco. Essa que é a grande questão. As pessoas achavam que o Banco Master estava fazendo negócio de banco, pegando numa ponta e emprestando na outra. Mas, na verdade, ele estava travando esse dinheiro e isso, no final, é um dos fatores que faz com que a pirâmide
vá ruir no final da história. Uhum. Débora, tem uma frase muito interessante que aparece no documentário, eu vou ler aqui, abre aspas. Banco Master não é só um caso de fraude financeira, é um projeto de captura da República, fecha aspas. Queria que você comentasse um pouquinho esse aspecto, por favor. O Banco Master, ele tem uma questão ali, quando a gente olha para a história dele, porque ele não fica só na esfera financeira. Daniel Vorkari, ele tinha todo esse estilo de vida suntuoso, esse estilo de vida luxuoso, boa parte, inclusive, desses ganhos, dessa artificialidade que era feita por meio dos fundos da REAG, ia para o bolso do Daniel Vorkari, então é como se ele pegasse uma parte daqueles ganhos artificiais e embolsasse aquilo para viver a sua vida luxuosa. Ele precisava mostrar esse poder financeiro, inclusive, para fazer parte do clube ali dos ricos no Brasil. Mas mais do que isso, ele começa a jogar um jogo de influências. Né? Eu até escrevi um artigo sobre o Daniel Vorcaro no passado, que eu chamo ele de Dona Aranha, e ele vai construindo a sua teia e vai encapsulando todo mundo ali na sua teia, justamente para conseguir essa influência também política. Então, quando a gente puxa a rede de relações do Banco Master e do Daniel Vorcaro, não só do Daniel Vorcaro, mas do Augusto Lima também, você começa a chegar a várias figuras importantes do Brasil, governadores e depois até ministros do STF. Então, você vê que a influência dele, até com esse projeto que ele tinha para perpetuar esse banco e essa fraude continuar ganhando dinheiro, envolvia muitas figuras importantes brasileiras. E essa foi a forma que eu acredito que o Daniel Vorcaro conseguiu se inserir, inclusive usando essas figuras de poder a seu favor, numa troca, claro, porque nada é unilateral, mas usando essas figuras e a influência também que ele tentava ter, envolvendo governadores, ministros, enfim, todo mundo que a gente sabe que apareceu nessa história. E isso é muito interessante, porque sai da esfera financeira e também vai para uma esfera de poder. Né? Ele mexe com o financeiro e com o poder. E por isso que a gente falou no documentário que acaba sendo essa tentativa de captura da República, porque ele mexe com todos os poderes, ninguém fica ali muito fora, né? Claro, pessoas ficaram fora, mas estou falando dos poderes, sempre tem alguém de algum poder. Ah, do governo, do executivo ali, pensando no governo estadual de algum estado, como a gente tem o caso do BRB, que foi fundamental para que o Master, foi quase a última tábua de salvação do Banco Master, e foi fundamental para permitir que o Banco Master continuasse operando em um dado momento. A gente tem algumas figuras como o Toffoli também que aparecem ali, de certa forma, ligado nessa história. Então, a gente vê que sempre tem alguém que está ali, seja num lobby que foi feito lá em Londres, com degustação de uísque, ele tentava envolver as pessoas na sua teia para continuar perpetuando esse golpe financeiro que ele dava em brasileiros que acreditavam que o banco dele fazia um negócio legítimo. Teve até alguns projetos de lei que claramente tinham como objetivo, embora isso não fosse, né, expresso, mas tinham como objetivo ajudar o Banco Master, né? Exatamente. Ciro Nogueira, citado inclusive nas mensagens que foram vazadas do Daniel Vorcaro, como um grande amigo, e ele cita esse projeto, essa emenda que aumentaria ali o limite do FGC de 250 mil para 1 milhão. E essa tentativa, ele até fala nas mensagens, isso vai assustar o mercado financeiro. Realmente, é de assustar mesmo, porque se subisse, como propôs o Ciro Nogueira, para 1 milhão, a situação do FGC seria muito pior e o FGC ficaria muito mais exposto e fragilizado. Então, a gente vê que tem essa inserção em diversos ambientes, aí, em diversas esferas do poder, como eu falei, ele acaba entrando e se embrenhando em várias esferas justamente para tentar perpetuar isso. E aí a gente vê que tem gente envolvida em vários aspectos ali, cada um numa fase, eu diria, do Banco Master, mas Ciro Nogueira aparece com bastante recorrência, inclusive citado, como eu falei, como um grande amigo. O próprio Ibanez Rocha, né, que se você pegar a linha, tinha ali uma ligação com o sócio do Daniel Vorcaro, que tinha
foi casado ali com é casado com a Flávia Pérez, Flávia Arruda, tem um de nome, depois foi, inclusive, ministra do governo Bolsonaro, e tinha essa proximidade com o Ibanez Rocha. Então, a gente começa a ver que nenhuma ponta está solta quando a gente vai puxando o fio. E nessa história, como a gente brincou quando eu estava fazendo o roteiro, da onde você puxa a pena, sai galinha. Porque você não estava esperando que você fosse parar onde você foi parar puxando o fio da história. Justamente porque envolve bastantes pessoas, e não só isso, né? Pessoas em diferentes momentos da história, e isso é interessante para entender como a pirâmide foi sendo construída, quase andar a andar ali. Uhum. Só fazer um rápido parênteses aqui para a nossa audiência, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é um instrumento criado pelo mercado financeiro mesmo, pelos bancos, para o caso de algum banco quebrar, os pequenos investidores serem indenizados, né, não perderem todo o seu dinheiro. Então, o FGC, ele indeniza investimentos de até 250 mil, e aí houve essa tentativa de um projeto de lei de aumentar o valor para até R$ 1 milhão. Débora, a gente pensando nessa rede de influências, né, lembra muito o caso Epstein, isso também é citado no documentário, apesar de, no caso do Banco Master, do Daniel Vorcaro, não ter nenhuma comprovação, apesar de ter algumas suspeitas também de crimes sexuais, mas por essa rede de influência, né, que inclusive capturou gente de espectros políticos diferentes, né, pessoas que são rivais na vida pública, e ambos foram muito competentes, né, em construir essa rede, e aí ficar tanto tempo, né, a fraude, os crimes acontecendo sem que nada fosse visto, entre aspas, né? Sim, exatamente. A gente até fala, quando vai falar do caso, né, a gente até cita que é uma mistura ali de Jeffrey Epstein com Madoff, porque a parte financeira é até parecida com a pirâmide do Madoff, tentou criar toda uma... Ele tinha, né, uma influência no mercado financeiro muito grande, mas ele era oriundo já do mercado financeiro, não era um forasteiro como Daniel Borcário, e isso dava muita credibilidade ao Madoff para que as pessoas deixassem o dinheiro com ele, e o fundo dele era de vento, né? Era um fundo que se pagava com o dinheiro do próximo que entrava. Então, o caso do Madoff é um caso bem clássico de pirâmide financeira, muito conhecido, inclusive, e aí parece, né, a gente pega partes ali de pirâmide do Madoff na história do Daniel Vorcário, mas a questão da influência, dessa coisa de seduzir, desse modus operandi de sedução e comprometer a elite do poder, já é mais parecido com o financista Jeffrey Epstein, porque tinha ostentação de luxo, tinha gastos em festas exclusivas, carona em jatinho. Então, você vê que realmente tem algumas semelhanças com os dois casos, e a gente vê como o poder também acaba sendo seduzido por esse tipo de conduta, né? A própria coisa a situação ali da degustação de Macallan, que algumas garrafas desse uísque podem chegar ali a milhões de reais. Como Então, que foi tudo essa isso história? Só explica melhor para quem está assistindo como que foi essa história da degustação de uísque. teve uma degustação de uísque num clube de Londres, se não me engano, e é a degustação de um uísque bastante caro, que é o uísque Macallan. Claro que, se você procurar, você vai ver que tem garrafas desse uísque de todos os preços, mas existem algumas garrafas que são leiloadas, inclusive, que são caríssimas, e um clube em Londres, exclusivo ali, ele conseguiu reunir diversas figuras importantes em um evento que foi proporcionado por ele. Né? Então, a história era de um evento jurídico financiado pelo Banco Master, então ele reúne figuras importantes jurídicas ali, e depois tem essa degustação de whisky Macallan num clube exclusivo. Então, nessa degustação de whisky aparecem nomes, como Moraes, aparece Gonet, aparece, se não me engano, eu vou até pegar todo mundo que estava lá para não esquecer ninguém e não cometer nenhuma injustiça. Então, entre os participantes estava Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, o Andrei Rodrigues e o Gonet. Então, ele faz um fórum jurídico lá em Londres,
E nesse fórum, um banco fazendo um fórum jurídico já é uma coisa que a gente pode questionar. Por que um banco está fazendo um fórum jurídico em Londres e convida pessoas importantes do país, né? O que ele está querendo discutir ali, né? Qual o papel do banco para um fórum jurídico? Mas foi o que aconteceu. Ele monta esse fórum jurídico e convida algumas pessoas importantes aqui do Brasil e pessoas principalmente do judiciário e que tenham alguma ligação para participar dessa degustação de uísque caríssimo aí que ele proporcionou. E aí a gente vê que isso é uma tentativa de sedução. Não que necessariamente todo mundo que está lá no fórum vai ter ligação com o Vorcaro, mas ele tenta a todo momento envolver essas pessoas, seja com o uísque, seja com fóruns jurídicos, de alguma forma, com algum luxo. Né? Ele tenta seduzir o poder com o luxo. E isso que é interessante. E por isso que a gente traça esse paralelo com o Jeffrey Epstein, justamente por essa sedução por meio do luxo. E que não necessariamente aquelas pessoas estão ligadas ao Vorkar, mas estiveram em um evento que ele provavelmente tentou já começar a criar uma relação com essas figuras. Eu acho que esse caso ele revela umas coisas bem interessantes e que desmentem algumas mentiras que os liberais, os neoliberais adoram falar. A primeira delas é de que a corrupção é algo que acontece, né, no âmbito público, né, que o setor privado não tem corrupção, e o caso Master, né, faz isso cair por terra. E a outra questão é que o Estado atrapalha os negócios. E a gente vê aí que os negócios, para acontecerem, principalmente negócios ilícitos, precisam da conivência de agentes estatais, né, Débora? Queria que você comentasse um pouquinho esses dois pontos, por favor. O Banco Master ele mostra esse entrosamento, né, do público-privado na questão de um precisar do outro ali em um caso de fraude financeira ou de corrupção. O setor privado ele não é blindado de corrupção, muito pelo contrário, acaba muitas vezes revelando como um agente importante em casos assim. Então não tem como falar que é uma coisa exclusiva do setor público. Não, longe disso. E esse caso é um excelente exemplo. Se o Master não foi um case de sucesso, como as pessoas imaginavam lá para os balanços e para o resultado, para o crescimento exponencial, provavelmente a gente pode usar ele como um case para ser muito bem estudado dessa relação. E muitas vezes é até colocado como uma relação promíscua, porque para o Banco Master continuar operando como operava, ele precisou de algumas etapas. A primeira delas foi a própria concessão para compra do banco, porque o Vorkar ele tenta comprar o antigo Banco Máxima em um dado momento, não consegue comprar o Banco Máxima, e depois ele consegue comprar já na gestão do Roberto Campos Neto. E o Roberto Campos Neto foi bastante avisado que tinha alguma coisa errada no Banco Master, porque se eu ali olhando o que eu tinha na relação com os investidores já achei alguma coisa estranha, imagina nos relatórios detalhados que um banco precisa entregar para o Banco Central. Acredito que tinham coisas muito mais gritantes em relação ao balanço, aos números, à forma que as coisas estavam precificadas ali no Banco Master, acredito que com muito mais detalhes, mas isso acaba sendo meio que deixado para lá, vistas grossas são feitas em relação ao banco, então ele consegue comprar o Banco Máxima, depois ele rebatiza de Master, ele muda o nome, mas em determinados momentos foi avisado que você tinha algo de errado dentro da estrutura do Banco Master. E não foi só uma vez. Né? Diretores ali que não estavam ligados ao Banco Central, que não estavam ligados ao Master, desculpa, eles chamaram a atenção justamente para esses pontos. Mas o Vorcário, com a sua teia de influências, ele consegue também chamar como consultores próprios ali do Banco Master dois diretores importantes do Banco Central também, da gestão do Campos Neto, para trazerem consultorias mesmo para o banco. E aí a gente descobre depois, os dois já não estão mais no Banco Central, e aqui longe de mim demonizar o trabalho do Banco Central, eu acho que o Banco Central fez um trabalho assim que pôde, até porque quando o Roberto Campos Neto sai,
ele sai jogando a batata quente para o próximo presidente do Banco Central, agora o Gabriel Galípolo, porque ele deixa um prazo ali para o Banco Master tentar mostrar a regularização de alguns aspectos. Então, ele joga para frente, ele dá esse prazo, então, enquanto está nesse prazo, nada pode ser feito, e isso fica para o colo do próximo presidente do Banco Central. Então, durante a sua gestão, ele não faz muita coisa, inclusive toma algumas atitudes e decisões que caem, inclusive com uma luva. Aqui nem vou dizer que foi propositadamente, mas foi talvez uma grande coincidência. A questão dos precatórios, algumas decisões do Banco Central favorecem o Banco Master, são tomadas ali e acabam favorecendo a forma que o Banco Master apresentava os seus dados, mas a gente tem o envolvimento, por exemplo, de diretores do Banco Central, e o Banco Central que queria ali trabalhar fica um pouco engessado nisso. Quando muda a gestão e passa a poder, né, depois que findado esse prazo, o Banco Central pode atuar no Banco Master, aí começa a investigação mais séria, aí as coisas acontecem e é liquidado o banco, e aí de forma corretíssima. Devia até ter sido liquidado antes, na gestão anterior, mas não foi. Então, a gente vê, né, essa permissão, quase uma conivência de parte do Banco Central na gestão anterior em relação ao funcionamento do Banco Master, mas não só isso. O BRB ele teve um papel muito ativo também, nesse caso, em todas as injeções de dinheiro que fez, sem comprovação nenhuma na contrapartida dos créditos, e ali foram mais de 12 bilhões de reais sem comprovação em créditos comprados pelo BRB, quase ali numa tábua de salvação. Depois o BRB tenta comprar o Master já com o balanço mais caro. Então a gente vê que tem sim esferas ali que estão relacionadas nesse caso e que permitiram, na verdade, que o banco continuasse tendo essa conduta, seja ali nessa conivência de alguns servidores, e eu gosto de falar que são servidores específicos, porque a gente não como eu falei, não quero demonizar o Banco Central aqui, mas é importante a gente falar que teve sim alguns servidores que participaram, seja como consultor ou que fizeram vistas grossas no caso do Banco Master, ou jogaram para frente, não quiseram lidar. A gente tem todos os alertas que foram feitos pelos tribunais de contas para os estados que tinham dinheiro das previdências das pessoas, dos servidores públicos dos estados, no Banco Master, que não era mais para colocar dinheiro, eles são ignorados, como o caso do Cláudio Castro, que foi alertado muitas vezes pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para parar de pôr dinheiro no Banco Master, e continuou colocando. A gente tem o caso do BRB, que foi colocado até como uma camaradagem, uma grande camaradagem do Banco Regional de Brasília, feita com o dinheiro público, para também dar mais um fôlego para o Banco Master continuar operando com esses 12 bilhões, que era justamente o que ele precisava ali, e depois o BRB tenta comprar o Master pelo valor que era necessário para cobrir o rombo que o Banco Central tinha pedido. Então, o Banco Central fala, olha, você está com problema de solvência, está começando a ter problema de liquidez aqui, precisa de 2 bilhões para continuar operando. E essa é justamente a proposta do BRB para comprar o Master e deixar o Vorcário no poder ali, continuar operando como presidente, como o controlador, na verdade, do Banco Master. Então, a gente vê que tem, sim, né, todas essas relações que acontecem entre o público e o privado, nesse caso, mas, sim, é um agente privado que foi o protagonista aqui desse caso de corrupção e fraude financeira. Uhum. Agora a gente está no ano eleitoral e acho que esse caso do Banco Master vai ser muito usado nas campanhas, com cada um tentando jogar o escândalo para o colo do adversário, né? Como que você imagina que vai ser esse cenário? É algo bastante delicado, porque a gente já vê isso acontecendo, né? Existe toda uma disputa narrativa em relação ao Banco Master, realmente um lado tentando jogar no colo do outro, mas a gente sabe, né, se a gente pega a ordem cronológica dos fatos, inclusive a gente viu noticiários que depois tiveram que se retratar, colocando ali figuras ligadas ao Banco Master, que não, como você coloca numa apresentação em um jornal de grande circulação, o Gabriel Galípolo ligado ao Banco Master, quando o Gabriel Galípolo foi uma das únicas pessoas, tem várias críticas ao Gabriel Galípolo, mas essa não é uma delas, porque ele foi uma das únicas pessoas que desde sempre estava de olho também, alertando em relação ao Banco Master,
E quando ele consegue agir, ele age para liquidar o banco e colocam ali numa figura de estilo PowerPoint, como se ele tivesse ligado ao banco, e sendo que ele foi a pessoa responsável por liquidar. Então, a gente vê, né, que tem essa disputa mesmo, e muita gente vai querer usar isso, eu acredito, nesse ano eleitoral, porque é um caso de grande repercussão e que acaba trazendo também uma indignação popular. Mas aí, quando a gente puxa, como eu estava falando, a história do Banco Master, a gente vê que existem alguns, como o próprio Ciro Nogueira, a gente pega também a questão da REAG, que estava ligada ao Banco Master, querendo ou não, porque era quem dava o preço para os ativos do Banco Master, também investigada na Carbono Oculto. Então, um na Compliance Zero, outro na Carbono Oculto, e a REAG nos dois. E você vê, né, que as pessoas que aparecem ali, os governadores que colocaram dinheiro no Banco Master, o dinheiro da previdência das pessoas no Banco Master, normalmente eles são mais ligados ao Centrão, a maioria deles esmagadora. Se não me engano, só um não é do Centrão e ainda é um mais ou menos Centrão, ali é sabor Centrão. E você vê, né, quando pega toda a linha do Banco Master, são pessoas ligadas ali ou à direita ou ao centrão, na maioria esmagadora das vezes. Mas sempre tenta se moldar isso, e eu acredito que no ano eleitoral vão tentar bastante jogar isso no colo de outras pessoas. E o que eu acho que acaba pegando para quem está em casa, para quem acaba acompanhando o caso por cima, é porque como ele apareceu agora, parece que é um escândalo de agora. Então, como ele foi investigado e veio à tona em 2025, 2026, parece que aconteceu tudo agora na gestão do Banco Central de agora, como se fosse algo novo, algo que está acontecendo. Mas, na verdade, vem acontecendo desde que o Banco Master foi comprado pelo Daniel Forcari. Mas eu acho que no imaginário das pessoas, e isso apareceu numa pesquisa, é quem você acha que é responsável pelo caso do Banco Master, aparece inclusive o atual governo Lula, que trouxe à tona o caso, que investigou o caso, que teve uma Polícia Federal que olhou para o caso, um Banco Central que olhou para o caso. Então, essa questão da responsabilidade, como as pessoas avaliam isso, eu acredito que esteja ligada ao momento que eclodiu, e ninguém para pensar que só eclodiu porque foi investigado, que teve uma Polícia Federal que teve a autorização para investigar, um Banco Central que conseguiu agora investigar. Então, essa disputa pode acontecer, mas a gente sabe quem são as pessoas envolvidas de forma mais próxima nesse caso. É muito difícil, né, entender realmente o que se passava no Banco Master e por isso eu parabenizo mais uma vez pelo documentário, por explicar de maneira didática que mesmo quem não entende, né, de mercado financeiro, de economia, consegue construir ali o que aconteceu. Quando a gente trata, né, dessas questões de ativos, investimentos, a gente está falando de coisas muito abstratas, né? Isso também abre muita margem para fraude. Então, por exemplo, esses ativos, que é um ativo que não tem um preço. Então, é uma administradora que dá um preço. É uma coisa assim, é um nível de abstração muito maluco, né? Isso você acha que também dá abertura para esse tipo de golpe, de fraude? Com certeza, porque e eu acho que no entendimento das pessoas também, porque é isso, ativos que a gente não consegue dar preço. Como você não consegue dar preço para uma coisa? Né? Como que alguém pode dar um preço que ela acha que vale para aquilo? Porque foi justamente o que aconteceu. Né? Quando você tem a REAG como uma engrenagem fundamental nesse esquema, ela que produziu os números que faziam o Banco Master parecer uma instituição mais sólida frente ao Banco Central. E isso permitia, como eu falei, o Master ter a permissão para continuar emitindo CDBs. E permitia também que o dono do Master, o Daniel Varcari, ficasse com o patrimônio inflado e transferisse o dinheiro para o próprio bolso, criando o seu padrão próprio de ostentação. Mas o que eu acho que precisa entender, né, e que eu acho que é o mais difícil de entender, e eu vou tentar trazer uma analogia mais simples aí até para quem está em casa entender como funciona essa questão entre o dinheiro, vai para um ativo, como que isso funciona e por que isso é tão difícil de olhar de perto
e perceber a fraude, porque ela foi bem maquiada por bastante tempo. Até o mercado financeiro virar as costas para o Master e algumas agências de rating começarem a baixar a nota, o Master conseguia operar. Então, se ele tivesse feito ali os empréstimos como um banco faz, talvez, né, o Banco Master fosse realmente só um banco agressivo de médio porte. Mas ele era criativo, né? Então, o criativo aqui acho que da pior forma possível. Ele usava as operações que giravam dentro do próprio Grupo Master. Então, basicamente, as operações aconteciam de forma endógena ali, era sempre dentro do banco. Eu vou tentar fazer aqui com vocês quase como se fosse uma receita do bolo, que era uma receita passo a passo ali. O Banco Master ele financiava ou criava algumas empresas novas. Essas empresas, elas emitiam documentos que atestavam a dívida com o Master. Então ele emprestava, ele criava uma empresa e emprestava dinheiro para ela, ou ele criava uma empresa e tinha uma participação naquela empresa. E aí ele tinha uma dívida ou uma participação como sócio e um papel que atestava essa participação. Esses documentos, esses papéis, são conhecidos como os títulos ou os papéis, esses ativos. E aí esses ativos eram comprados por fundos controlados também pelo Banco Master. Então ele criava as empresas ou financiava empresas, tinha o papel que financiava ou que comprava essas empresas, guardava para si, colocava num fundo do próprio Banco Master, e aí ele tinha os papéis dentro dos próprios fundos, sempre girando dentro da roda ali no Banco Master. E aí ele precisava de uma coisa, um fermentinho para esse bolo crescer, que era justamente o preço desses ativos. Quanto vale essa participação nessa empresa? Quanto vale essa dívida? De quanto é a dívida? Quanto vale esse direito a receber daqui a 10 anos um precatório? Quem que vai dar o preço para isso? Né? Quem que vai falar quanto vale? Ele chama a REAG. Então, dentro desses fundos, papéis de algumas empresas criadas ali que nem tinham muita comprovação também, apareciam com valores inflados, muito acima do que realmente eles valiam, e quem tinha o trabalho de avaliar os papéis era justamente a REAG, a gestora de investimentos e de fundos, que nesse caso trabalhava no papel de administração, e aí dava o preço. É como se você pedisse, você tem um carro e uma casa, você tem um patrimônio, e você precisa de um preço. E aí você chama um amigo seu e fala, quanto você acha que vale minha casa? Quanto você acha que vale meu carro para eu colocar no meu patrimônio? E a REAG sempre colocava um valor muito maior, muito inflado, para que o patrimônio do Master sempre parecesse maior e inflado e conseguisse continuar operando. Então, é uma coisa abstrata, é difícil de entender, mas a gente tenta simplificar justamente para ficar um pouquinho mais tangível para quem não ouve essa história. E realmente, como assim você pode chamar alguém para dar um preço para uma coisa e aquilo vale o que falou, né? Não tem uma avaliação? Realmente não tem, mas quando a coisa começa, na verdade deveria ter, né, a auditoria, só que tudo girava realmente dentro ali. E aí, quando a coisa começa a ficar muito estranha, aí a credibilidade começa a cair. E quando ele precisa de dinheiro, porque uma hora os CDBs que ele pegou das pessoas, o dinheiro que ele pegou emprestado das pessoas por meio do CDB, ele precisa devolver. Quando ele precisa devolver esse dinheiro, ele vai tirar o dinheiro da onde? Se todos esses ativos que ele tem, esses papéis, esses precatórios, a participação em outros bancos, a participação em outras empresas, como é que ele vai vender isso pelo preço que está ali, que era um preço maior? Para quem que ele vai vender por aquele preço e conseguir esse dinheiro para pagar as outras pessoas? Ele não consegue. Aí ele emite novos CDBs mais agressivos para ter novos financiadores para pagar os anteriores. Só que uma hora isso acaba, uma hora essa roda trava, uma hora essa engrenagem para de rodar, porque o mercado financeiro vira as costas. Aí que o Banco Master vai procurar o BRB para injetar o dinheiro por meio dos créditos fraudados, nunca tiveram comprovação. O BRB compra uma carteira de crédito que nunca teve nenhuma comprovação, e aí limpa a balança, eu nem vou entrar nesses detalhes, mas ele injeta dinheiro no Banco Master. O Banco Master, que tinha um dinheiro a receber de possíveis créditos, né,
ao longo do tempo, recebe à vista, o Banco Master fica com esse direito a receber de uma coisa que não existe, e aí o Banco Master consegue mais um fôlego para operar por mais tempo com essa injeção de dinheiro. Então, a gente vê que realmente é um esquema complexo, mas que quando a gente começa a olhar de perto, a gente vê que ele não se sustenta de forma alguma, né? É ao mesmo É tempo algo, é isso, complexo e pagando tosco, né? É. exatamente. Ele tá, eu sempre brinco, ele tá pagando um cartão com outro ali. Ele tá Aham. tentando girar a dívida de uma forma artificial também. Débora, só para a gente encerrar a nossa conversa, quais outros mecanismos, né, que a gente precisa ter no Brasil para evitar que novos casos como esse possam acontecer, porque infelizmente a gente sabe que não vai ser o único, né? Exatamente. Quantos outros a gente também não viu acontecer recentemente, né? Se a gente pega fraudes com americanas, que já provavelmente caiu no esquecimento das pessoas, que também envolveu bilhões e também afetou ali o dinheiro das pessoas que tinham dívidas da Americanas em fundos e às vezes nem sabiam. Agora o Banco Master. Eu acho que a primeira coisa, e parte disso já está sendo feito, que é a mudança do FGC. O FGC, por conta do Banco Master, muda a regra. Depois de ser, né, porque o FGC vê ali, né, o FGC, para vocês entenderem, como já foi falado aí, ele é mantido pelos próprios bancos. Toda a captação que um banco faz, todo o dinheiro que entra no banco, um percentualzinho vai para o FGC, para manter a sustentabilidade do sistema financeiro, e não só a sustentabilidade, mas a credibilidade, a confiança no sistema financeiro nacional. Se um banco quebra, essa rede de segurança entra em ação para não prejudicar os credores, e isso também traz estabilidade, porque as pessoas têm confiança para deixar o dinheiro ali. Só que nesse caso do Master, o FGC foi usado como um marketing agressivo, como uma forma de captação de que se tudo desse errado, o FGC estava lá para garantir como uma rede de segurança. Então ele usa o FGC para continuar sendo cada vez mais agressivo e fazendo a dívida ficar mais cara, porque se você pega 130 depois a 150, a sua dívida ficou mais cara. Então ele se endividava a rentabilidades cada vez mais altas, usando o FGC de retaguarda ali. E o FGC, olhando para isso, vê que foi usado por um banco, e um banco consumiu quase metade do Fundo Garantidor de Crédito, um banco que tentou ser agressivo e fraudar o sistema financeiro usou o FGC de rede de segurança. Então, o FGC olhando para isso e os bancos olhando para isso, falaram, agora não mais. Bancos médios que começarem a operar de forma mais agressiva vão ter que contribuir com um percentual maior para o fundo garantidor. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Mudanças no FGC precisam acontecer para que ele não seja usado como pirâmide financeira. E aí a gente também precisa talvez cobrar aí que isso não caia no esquecimento, né? Sempre lembrar de casos como esse, para que não caia no esquecimento, porque amanhã vem outro e aí ninguém mais lembra do Master, assim como não lembrava das Americanas, assim como já outros casos caíram no esquecimento. Então a gente precisa sempre lembrar desse caso e tomar lições disso, né? Quanto que um banco público pode se expor a um banco privado? Quem que fiscaliza isso? O Banco Central precisa de um papel talvez mais ativo nessa fiscalização, olhar mais de perto, porque o BRB em um dado momento começa a usar outros artifícios. Quando ele chega no limite da exposição, ele começa a usar outras formas de continuar colocando dinheiro no master que não passavam pelos índices olhados ali. Então, talvez esse caso deixe lições de casa para a gente pensar em estabilidade do sistema financeiro, de forma geral, e também eu chamo sempre as pessoas a lembrarem desse caso, para que ele não caia no esquecimento e seja realmente uma lição aprendida de quando você começa a ver uma coisa meio fora da curva, que comece a ser investigado antes para não chegar onde chegou. O Campos Neto, quando perguntado, por que você não liquidou o banco antes? Ele fala, porque eu não queria prejudicar o FGC. Só que postergando a questão, aí que ele prejudicou mesmo e foi metade do FGC embora. Então, acho que é isso, precisa ter atenção a esses casos que começam a trazer alguns aspectos estranhos e diferentes, e principalmente nessa exposição, seja de previdências privadas, coloca o dinheiro servidor ali em risco, seja de outros bancos, isso precisa ser olhado de perto e também auditorias e tudo mais. E, mais uma vez, não cair no esquecimento. Débora, super obrigada pelo papo e mais uma vez eu vou parabenizar pelo documentário. Muito obrigada. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê numa próxima. Tchau.